Muito boa noite, irmãos e amigos. Bem-vindos a mais um encontro à volta da Palavra do Senhor. Hoje, dia 3 do mês de junho do ano 2020, nós iniciamos de novo as nossas atividades em presença uns dos outros, no nosso espaço cultual que está ali na Alameda de Belém, no número 99, em Ponta Delgada. E o nosso objetivo era, desde o início, conseguirmos conciliar as atividades no local com a transmissão das mesmas através da internet. Ainda não foi possível afinarmos os detalhes de toda esta epopeia de transmitirmos em direto aquilo que fazemos na igreja. E por isso, hoje, para que não percamos o fio à meada, porque nós temos estado a trabalhar através das plataformas sociais nos últimos tempos, eu optei por trazer-vos gravada, em diferido, portanto, o mesmo estudo que vai ser feito daqui a pouco, lá na Alameda de Belém, no número 99, em Ponta Delgada. O nosso estudo hoje relaciona-se com a continuação do que temos feito na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Estamos agora no capítulo 3, estamos mais ou menos a meio da carta e vamos terminar em breve. E temos visto uma série de conselhos que o apóstolo Paulo dá ao seu jovem amigo e discípulo Timóteo. No nosso texto de hoje, aqui eu intitulei Tempos Trabalhosos e Homens Perigosos, como podem ver no vosso ecrã, que se encontra no capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, versículos 1 a 13. Nós recebemos alguns conselhos sobre a realidade das nossas vidas, mesmo no tempo presente, e não somente especificamente aquilo que Paulo vive na altura e Timóteo também viveram. Neste contexto, nós precisamos de entender o que a palavra do Senhor nos diz. E vamos, em primeiro lugar, a recordar o que diz o nosso texto. Vou lê-lo em voz alta para que nós possamos ir seguindo a projeção no ecrã. Sabe, porém, isto, que nos últimos tempos, nos últimos dias, aliás, sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Istra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Por diversas vezes, ao longo das suas epístolas, das suas cartas, dos seus escritos, o apóstolo Paulo avisou os irmãos dos dias difíceis que iriam enfrentar. Por outras palavras, ele avisou da apostasia que iria surgir. Por exemplo, nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículos 29 a 30, as seguintes palavras proferidas pelo apóstolo Paulo. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. E na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo diz também: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo avisou Timóteo do que aí vinha. E na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Apostatar significa negar a fé. As palavras, portanto, que o apóstolo Paulo deixou a Timóteo nesses versículos que nós lemos há pouco, do capítulo 3, versículos 1 a 3, são para este efeito especialmente importantes, pois nelas Paulo descreve o aparecimento de tempos trabalhosos e de homens perigosos, que se deve evitar durante esses mesmos tempos. Vejamos, pois, então, se conseguimos perceber aquilo que o apóstolo queria que nós entendêssemos com as suas palavras. Tempos trabalhosos que virão. Quando nós referimos essa expressão, a primeira coisa que surge à cabeça, ao pensamento, é que tempos são esses e, mais ainda se calhar, quando é que eles irão surgir. E eu gostaria que nós refletíssemos um pouco sobre o aparecimento desses tempos trabalhosos. Virão nos últimos dias. No capítulo 3 de Timóteo, que nós lemos há pouco, o primeiro versículo diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É uma frase utilizada habitualmente nas Escrituras para referir a dispensação do Evangelho, ou, se quisermos, a era cristã, a era da Igreja. Foi usada por Joel, pelo profeta Joel no Antigo Testamento, e, de facto, é citada pelo apóstolo Pedro no seu discurso em dia de Pentecostes, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Quando ele diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, aí está a expressão, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Sonharão sonhos, perdão. Esta é uma citação do livro do profeta Joel no Antigo Testamento. E mais tarde, na segunda carta, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 3, Pedro retoma a mesma expressão e diz: sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, que aqui se encontra assinalado, diz exatamente isso, logo no início da epístola. Ele diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, a mesma expressão, pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Essas são frases semelhantes a outras que são usadas também para descrever os tempos que vivemos. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11, temos a seguinte expressão: ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Fins dos séculos. Outra expressão também utilizada é a expressão nos últimos tempos. E na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo já tinha escrito a Timóteo dizendo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Ou uma expressão semelhante, com o mesmo valor, a expressão a última hora, que encontramos na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 18, quando ele diz: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Por outras palavras, desde a cruz de Jesus, desde a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, nós estamos a viver nesses últimos dias.
Portanto, nós temos de ter a expectativa de vivermos a experiência desses tais tempos trabalhosos de que falava Paulo ao jovem Timóteo. Portanto, quando surgirão esses tempos? Nos últimos dias. Mais à frente iremos ver o que isso significará. E como serão esses tempos? É a questão que agora nos interessa compreender. Como serão estes tempos? A natureza destes tempos. Tal como descrito no nosso texto, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 2 a 5, nós lemos também o seguinte: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães e ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Que características é que o apóstolo Paulo aqui salienta desses tempos difíceis, trabalhosos, como ele escreve? Serão pessoas, e encontrar-se-á aí pessoas que se amarão a si mesmos e ao dinheiro, pessoas presunçosas, soberbas, blasfemas, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, incapazes de amar, incapazes de perdoar, serão caluniosos, sem autocontrole, brutais, no fundo. Desprezarão o bem, traidores, obstinados, orgulhosos. É toda uma lista de características muito interessantes. Irão amar mais os prazeres do que a Deus, no exterior serão santos, mas negarão o poder da santidade, e aparentemente serão piedosos, mas negarão o seu poder. O interessante nisto é nós compararmos essa descrição que Paulo faz ao jovem Timóteo dos tempos em que surgirão este tipo de pessoas, com que vão marcar os tais tempos trabalhosos, com aquilo que ele diz que já acontecia no seu tempo. E eu queria que nós pegássemos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no texto que está aí indicado, no capítulo 28 até o versículo 32, e se repararem bem vão ver que ele faz uma descrição daquilo que acontecia no seu tempo, que é muito semelhante àquilo que ele diz que vai acontecer nos tais tempos trabalhosos. E Paulo diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, cheios de inveja, homicídios, iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, desobedientes aos pais e às mães, inventores de males, néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Portanto, Paulo está a fazer uma relação aqui de pessoas em que ele caracteriza gente cheia de toda a injustiça, de toda a imoralidade, cheias de maldade, cobiça e malícia, cheias de invejas, assassinas, disputas, enganosas, inclinadas para o mal, murmuradores, difamadores, odiando Deus, violentos, orgulhosos, arrogantes, propensos ao mal, desobedientes aos progenitores, incompetentes, dúplices, incapazes de amar, incapazes de perdoar, que validavam os comportamentos dos que faziam essas coisas, sabendo que essas coisas eram merecedoras de castigo. Portanto, o que nós vemos é uma coisa muito curiosa. É que Paulo diz que irá ocorrer nos últimos dias, e aquilo que ele diz que vai ocorrer já nos últimos dias, nos últimos tempos, como nós vimos no início, é o que já acontecia nos seus dias, no seu tempo. Claramente, a nossa conduta é que produz os tempos trabalhosos, e nós estamos realmente a viver hoje em tempos assim. Então, qual deve ser a nossa maior preocupação quando vivemos nestes últimos dias? De acordo com o nosso texto, Paulo, nós temos de estar com cuidado em relação aos homens perigosos que habitam e que vivem nesses tempos.
homens, e ele cita dois nomes, homens como Jambres, homens como Jambres e Janes. Esses homens que Paulo tipifica como como pessoas que pervertiam famílias crédulas e arrastavam mulheres nos seus desvairios. E nós lemos sobre isso nos versículos 6 e 7 de capítulo 3 de 2 Timóteo, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Através, portanto, de estratagemas e de manipulação, a expressão que ele usa, introduziam-se pelas casas, fazendo apelo à luxúria das suas vítimas, que é uma referência extremamente interessante. O apóstolo Pedro também na sua segunda epístola fala desta questão, quando diz que por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita, porque falando de coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. E enquanto as suas vítimas eram mantidas sempre em condição de aprendizes, conforme Paulo diz no nosso texto de Timóteo, e nunca chegavam ao conhecimento da verdade, eram mantidas em sujeição no fundo, nós lemos nesta segunda epístola, no capítulo seguinte, no capítulo 4, versículos 3 e 4, a seguinte referência: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Pessoas, como eu disse há pouco, Jambres e Janes, dois nomes que são aí citados, que resistiam à verdade. Versículos 8 e 9 referem exatamente o nome destas personagens, que tinham resistido a Moisés, e portanto nós, olhando para o texto do Antigo Testamento, percebemos que houve aí alguma coisa que teve a ver com a estadia de Israel no Egito, e com os encontros de Moisés na corte de Faraó. Nos versículos 8 e 9, Paulo descreve-os como tendo resistido a Moisés, como também estes resistem, e os atuais, naquele tempo de Timóteo, resistem também à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos, repreensíveis quanto à fé, não irão por aí avante, porque a todos estará manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles Jambres e Janes. Embora isto não seja referido no texto bíblico, é tradição entendermos esta referência a Jambres e Janes comumente como dois homens que tinham estado na corte de Faraó, entre os mágicos e adivinhos que resistiram a Moisés e Arão quando eles foram apresentar o ultimato de Deus a Faraó, dizendo: deixa o meu povo ir, sair daqui do cativeiro e ir para a terra que eu lhe vou preparar. Nós lemos isso, por exemplo, em Êxodo capítulo 7, versículos 11 e versículo 22, como se encontra escrito aí no vosso ecrã. Quando o Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, tais como tinham feito Moisés e Arão. Porém, os magos do Egito, versículo 22, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como aliás o Senhor tinha dito. Em Êxodo capítulo 8, diz a mesma coisa. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Isto é a questão das pragas que são lançadas sobre a terra do Egito. E no versículo 18, e os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. Havia piolhos nos homens e no gado. Há uma referência na descrição das pragas que Deus lança sobre o Egito, de que há um limite para o poder dos encantadores e dos magos que habitavam na corte de Faraó. Será que estes Jambres e Janes, de acordo com a tradição, seriam desses que se opuseram a Moisés e no fundo se opuseram a Deus? Paulo utiliza esta referência, que seria uma referência rabínica, a dois nomes, para que Timóteo entendesse bem o que ele queria dizer. Em 1 Timóteo, ele está explicando claramente que aqueles que resistem à verdade têm a mente corrompida e são rejeitados em relação à fé. Por exemplo, 1 Timóteo, texto no capítulo 1, versículos 19 e 20. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses, mais duas personagens, essas contemporâneas de Timóteo e de Paulo, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar.
No capítulo 4, desta primeira epístola ainda, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E essa loucura e rejeição será eventualmente patente, que é o que Paulo está a tentar dizer a Timóteo. Patente a todos, como aconteceu, aliás, com os mágicos, com os magos, com os adivinhos no Egito, na corte de Faraó. Porque, de facto, copiaram muitos dos sinais e maravilhas que Moisés e Arão fizeram, mas houve um limite para a sua capacidade de emulação, de cópia daquilo que eles faziam. Por exemplo, aquele famoso episódio de quando Arão lança a sua vara, que está em Êxodo capítulo 7, no versículo 12, portanto, e em que os sacerdotes, os adivinhos, os encantadores do Egito também fazem dos seus bordões varas, mas há uma coisa curiosa, é que a vara de Arão, que se transformou em serpente, essa comeu as outras todas. Comeu as outras. Diz assim no versículo 12, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas dele. Ou seja, há uma questão de poder e de capacidade que dependia de Deus e dos seus enviados e que não era de forma alguma equivalente à dos sacerdotes e adivinhos de Faraó. Como a gente já leu até, inclusivamente, no versículo 18, no capítulo 8 de Êxodo, quando diz que os magos também tentaram fazer surgir piolhos, mas não conseguiram. Não puderam. E no capítulo 9, versículo 11, que diz uma coisa curiosa, de maneira que, Êxodo capítulo 9, versículo 11, diz, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna. Houve um ataque de sarna, que é uma doença muito comichosa, se podemos dizer assim, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. No fundo, todas essas pessoas, tais pessoas, aqueles que se opõem à verdade, irão crescer cada vez pior, enganando e sendo enganados. E em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, nós lemos, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Na sua profanidade, nos seus pronunciamentos sem sentido, levarão ainda mais outros à impiedade. Versículo 16 desta segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, quando o apóstolo exorta Timóteo a ter cuidado com aquilo que diz, quando ele diz, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E as mensagens dessa gente seriam propagar como câncer, como cancro. É o que ele diz no versículo 17, quando refere a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Parece, permitam-me que eu diga isso com toda a sinceridade, parece infelizmente uma descrição aplicável a muitos pregadores que nós vemos em programas de televisão, ou a certos teólogos, e outros professores também, que parece que têm prazer, não creio que seja inconscientemente, parece que têm prazer em enganar e levar outros ao engano. Esses homens são pessoas muito diferentes de Paulo e dos outros homens que serviram a Deus e cujas vidas nós temos relatadas nas Escrituras. Paulo era alguém cujo modo de viver e cuja doutrina era facilmente reconhecida. No versículo 10 do capítulo 3 da segunda epístola de Timóteo, ele diz especificamente a Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Tal como aconteceu com os cristãos de Corinto, da cidade de Corinto, na Grécia, quando Paulo os exortou e diz na primeira epístola a Corinto, capítulo 4, versículo 17: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Reparem bem, os meus caminhos em Cristo, a forma como eu vivo a fé em Cristo. E na mesma carta, Paulo até tem a autoridade para dizer no capítulo 11, versículo 1: sei de meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E o mesmo repete na carta aos Filipenses, aos cristãos de Filipos, quando diz: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tens em vós, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Paulo, que era alguém cujo propósito, cuja fé, cuja abnegação, cujo amor, cuja perseverança está bem documentada.
tal versículo 10 do terceiro capítulo da segunda epístola de Timóteo diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Como, aliás, ele repetiu e relembrou aos cristãos de Filipos, Filipenses 3, 8 a 14, e diz: na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme à sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja já perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como também ele recordou aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28. Sou ministro de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui aceitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos das cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo é alguém que sofreu perseguição. Paulo é alguém que sofreu rejeição. E neste capítulo 3, eu até referi isso, ele foi perseguido. Versículos 11 e 12. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia. Ele até refere especificamente os episódios Antioquia, Icónio e Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todos me livrou. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo, no fundo, quando escreve essa carta, estava à espera da morte. Estava em Roma e estava à espera de morrer sob as mãos do imperador Nero. No capítulo 4, versículo 6, ele diz: porque já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Pedro, o apóstolo Pedro, diz o mesmo. Também sabia que iria enfrentar uma morte não natural por causa da sua fé. E na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14, ele diz: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Que contraste entre a vida dos apóstolos, a sua doutrina, o seu ensino. Apóstolos como Paulo e como Pedro e os tais falsos mestres do nosso tempo. Com toda a honestidade, eu penso que é óbvio que nós estamos a viver nos últimos dias. E que muitas pessoas são tal e qual como aqueles que Paulo descreve. Abundam os falsos mestres, tais como o Senhor Jesus, tais como Paulo, e outros avisaram. Nós vivemos, pois, em tempos trabalhosos, com uma abundância de homens perigosos. Como é que podemos sobreviver, então? No fundo, evitando os que rejeitam a verdade e que nos desviam, apelando à nossa carnalidade, à nossa natureza humana e carnal, e seguindo cuidadosamente a doutrina e a forma de viver de cristãos, como foram Paulo, Pedro e os outros que nos precederam na fé. É um bom conselho para nós. É um bom aviso e também um bom conselho. Os tempos estão já sobre nós há 2000 anos desta parte, ainda não acabou. Mas assim como Paulo avisou Timóteo daquilo que ele devia esperar e enfrentar,
também nos avisa a nós. E nós devemos perceber que a única solução para isto é nós conseguirmos viver de acordo com a verdade, que não é um sistema, não é uma igreja, mas é a pessoa de Jesus Cristo que disse de si próprio: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É vivendo de acordo com a verdade e com o seu ensino que nós podemos esperar sobreviver. Que o Senhor nos ajude e que a sua palavra possa ter falado ao teu coração como falou ao meu. E nós possamos sentir coragem, possamos sentir encorajamento para viver com atenção nos tempos presentes, que são tempos difíceis, em que o Senhor nos colocou para sermos deles testemunhas. Que o Senhor nos ajude. Amém.